Olá, tudo bem? Nessa nossa terceira aula sobre a teoria da decisão, sobre a teoria da sentença, nós vamos tratar sobre alguns pontos aqui, como a interpretação da decisão, o que acontece quando surge um fato novo no decorrer do processo e ainda antes da decisão, o que acontece quando se publica a decisão judicial e, por fim, vamos analisar os efeitos da sentença. Tá? Então vamos começar aqui com interpretação da sentença. Então nós vimos quais são os elementos, relatório, fundamentos e dispositivo. Assistimos na aula passada quais são os requisitos da decisão judicial e agora então nós estamos pressupondo que a decisão judicial está pronta, perfeita, acabada, a sentença está nos autos do processo. Como essa sentença deve ser interpretada. E aí o Código de Processo Civil, lá no seu artigo 489, parágrafo 3º, estabelece a regra de interpretação da sentença, né, estabelecendo aí que deve-se levar em consideração o sistema todo, né? Quer dizer, eu vou fazer uma interpretação sistemática da sentença judicial, eu não posso pensar trechos dela e fazer uma interpretação isolada desses trechos, não, eu tenho que compreender ela como um todo, né, relatório, fundamentos e dispositivo, e além disso, né, um fator aí que regula a interpretação da sentença, assim como regula, por exemplo, a interpretação dos textos de contratos, é a boa-fé. Né? Quer dizer, sempre deve-se partir de um ponto de vista de boa-fé para a interpretação do texto judicial que está previsto aí na sentença. Né? E tudo isso é importante, né? Fazer a interpretação, porque veja, assim como a lei estabelece textos e esses textos precisam ser interpretados para que a gente saiba qual é a norma para o caso concreto, assim também é a sentença. Ela é um texto, esse texto demanda interpretação para que as partes possam saber o que deve e o que não deve ser feito em relação àquele conflito. Né? Então, a interpretação tem essa função. Além disso, a interpretação vai nos ajudar a entender quais são os limites da coisa julgada naquele caso, para entender o que foi decidido e o que não pode mais ser discutido em outro processo, porque já foi definido naquele caso. Numa das próximas aulas a gente vai estudar a coisa julgada e aí você vai ter uma compreensão um pouco melhor a respeito desse instituto, mas por hora basta que você guarde essa informação na cabeça. A interpretação da sentença serve para a gente conseguir definir quais são os limites da coisa julgada, o que a coisa julgada daquele caso atinge. Assim também nós vamos conseguir definir qual é a regra jurídica para o caso concreto, né? Qual é a norma que vai resolver aquele conflito, e a gente consegue isso a partir de uma leitura sistemática da sentença, né? Se o réu tem alguma obrigação a cumprir em relação ao autor, se declarou-se a existência ou inexistência de uma determinada relação jurídica, se foi constituída uma nova situação ou uma nova relação jurídica, ou se foi desconstituída uma situação jurídica que existia. Tudo isso, né, que são as regras do caso concreto, a gente vai conseguir definir fazendo essa interpretação sistemática do julgado. Mas não só isso, né, não é só voltado para o caso concreto. Né, fazendo uma interpretação de uma decisão judicial, a gente vai conseguir, se for o caso, retirar dela qual é uma norma geral que pode ser usada como paradigma para outros casos. Então, um dos pontos que a gente vai estudar mais adiante aqui em Processo Civil 2 diz respeito aos provimentos vinculantes, ou ao que parte da doutrina chama de precedentes, que são provimentos aí exarados por tribunais, em regra tribunais superiores. Então, imaginemos que se tenha uma decisão proferida pelo STF no julgamento de um recurso extraordinário que tem repercussão geral. Essa decisão pode ser paradigmática, ela pode servir de modelo para resolver outros casos semelhantes. Mas para eu entender qual é a regra daquele caso, né, o que o STF, o que o Judiciário decidiu
para aquele caso concreto e retirar disso aí uma norma geral que pode ser utilizada como modelo para outros casos semelhantes, eu preciso fazer a interpretação da decisão toda, né? Por isso que se diz que não basta ler a ementa de um julgado, é preciso ler o julgado todo, com os votos de todos os ministros, né? Com o relatório, com o dispositivo, para se saber exatamente qual é a regra do precedente, qual é a regra geral que vai ser tirada. E tudo isso a gente faz por meio de interpretação sistemática. Percebam, não é fácil, não é uma tarefa fácil. E é para isso mesmo que as pessoas contratam profissionais do direito, né? É justamente por não ser fácil que a gente ganha o nosso pão, né? Então, para nós isso é bom, de certa maneira, né? Porque, afinal de contas, a gente acaba vivendo disso, né? Em razão dessa dificuldade, tá? Além disso, eu disse que nós falaríamos também a respeito de eventuais fatos supervenientes, né? Isso pode acontecer. Então vamos imaginar que o autor tenha proposto a ação, o réu tenha sido citado, não deu acordo na audiência de conciliação, o réu apresentou a sua resposta, enfim, correu todo o processo e lá no meio da instrução probatória, da produção das provas, surgiu um fato novo que diz respeito aos fatos que estão sendo discutidos naquele processo. A questão que se levanta é: esse fato, né, que é um fato superveniente, é um fato novo, ele precisa ser levado em consideração? E a resposta está lá no artigo 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. E como complemento, parágrafo único: se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Então, veja, fato superveniente, para efeito aqui do artigo 493, é o fato que aconteceu depois da propositura da ação, né? Quer dizer, o autor pode levar fatos novos, desde que, obviamente, sejam fatos supervenientes, e o juiz deve considerar esse fato superveniente na tomada da sua decisão. Isso porque, explica a doutrina, que a sentença ela deve ser proferida de acordo com o estado atual das coisas, né? Ela não pode ficar presa naquilo que foi narrado, sendo que se sabe da existência de fatos novos que eventualmente modificam aquilo que foi narrado, né? E eu posso dar um exemplo bastante que evidencia bastante essa necessidade de considerar esse fato novo. Imaginemos que o autor tenha proposto uma ação de cobrança contra o réu e o réu tenha feito o pagamento fora do processo, depois da propositura da ação. Ele vai lá e deposita o valor devido ao autor, né? Quer dizer, o que aconteceu nesse caso? Nós temos um fato superveniente, né, de cumprimento da obrigação que está sendo discutida naquele processo. O juiz precisa considerar esse fato superveniente, porque não faria sentido que ele condenasse o réu ao pagamento de uma obrigação, sendo que o réu já teria feito o cumprimento daquela obrigação no decorrer daquele processo. Então é por essa razão, para preservar a realidade, é que se estabelece essa regra do artigo 493, quer dizer, então, em qualquer tempo, até o momento da prolação da sentença, se chegar ao conhecimento do juiz a existência de um fato novo, né, e esse fato pode ser levado ao conhecimento do juiz por meio de uma das partes, ou mesmo o juiz pode tomar conhecimento desse fato de ofício, né, sem que as partes lhe tenham levado esse fato ao conhecimento. Nesses casos, o juiz precisa considerar esse fato novo. Agora, é muito importante a gente não esquecer do contraditório, né? Principalmente naqueles casos em que o juiz toma conhecimento do fato de ofício, por alguma razão. Nesses casos, o juiz precisa, nos termos do artigo 493, parágrafo único, dar às partes a oportunidade de se manifestar
antes de decidir sobre aquele fato. E não só a oportunidade de se manifestar, porque se for o caso, ele deve dar às partes a oportunidade de produzir provas a respeito daquele fato novo, né? Aquela modificação. Outro exemplo, para ficar mais claro ainda, né? Imaginemos que um autor tenha proposto uma ação de indenização e reparação de danos contra um hospital em razão de erro médico, e que o estado de saúde do autor tenha piorado ao longo do processo, né? E essa piora gerou mais danos a ele, mais gastos. São fatos novos, fatos que precisam ser levados ao conhecimento do juiz. Se o juiz toma conhecimento desses fatos de ofício, ele precisa oportunizar que as partes se manifestem sobre esse fato novo ou sobre esses fatos novos, e se tiverem provas a produzir, que produzam essas provas. E isso mesmo que já tenha encerrado a instrução. Já passou a audiência de instrução e julgamento, as partes já fizeram suas alegações finais, está lá concluso, os autos estão conclusos com o juiz para ele proferir sentença, mas aí toma conhecimento da existência de um fato superveniente. Mesmo assim, o juiz tem que reabrir a instrução? Sim. Se houver necessidade de produção de provas, o juiz precisa reabrir a instrução especificamente a respeito desse fato superveniente. Ok? Vamos além. Vamos falar agora da publicação e, eventualmente, da alteração da sentença. A regra está lá no artigo 494 do CPC, que diz o seguinte: publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. 1. Para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo, e 2. Por meio de embargos de declaração. Então nós temos duas situações aqui que a gente precisa entender. A primeira delas diz respeito à publicação da decisão. Quando a decisão se torna pública, e atenção para esse detalhe. Pública é a decisão ou a sentença que é colocada nos autos do processo. Uma vez que ela esteja nos autos do processo, seja o processo físico, seja o processo virtual, está nos autos do processo, nós temos uma decisão publicada. Ok? E uma vez que ela seja publicada, em regra, ela não pode ser alterada. O juiz publicou a sentença e se arrependeu. Nossa, decidi mal. Ele pode alterar? Não, não pode alterar. Ele vai ter que lidar com esse arrependimento. Tá? E por quê? Porque já houve a colocação daquela sentença nos autos do processo, ela já está publicada. Diferente, né, da publicação da decisão é a intimação das partes, né, com a publicação eventualmente do trecho da decisão no diário oficial. Não são a mesma coisa. Intimação e publicação são coisas diferentes. Quando falar então em publicação da sentença, imediatamente na sua cabeça deve vir a sentença que é posta nos autos do processo. E aí depois que ela é publicada nos autos do processo, as partes vão receber, né, os advogados vão receber intimação a respeito da prolação da sentença. Tá? Então, colocou nos autos do processo, em regra não pode mais alterar a sentença, a não ser nos termos do artigo 494. Quando houver meros erros materiais, né, o juiz digitou um valor errado, né, ele era para digitar 400 e digitou 500. Perfeitamente possível de acontecer, ele pode corrigir esse vício que é um mero erro material, né, ou um mero erro de cálculo, né, e quando isso não significa um rejulgamento da causa, né, então esses erros materiais o juiz pode corrigir de ofício ou a requerimento da parte. E naqueles casos, né, ele pode alterar a sua decisão nos casos de embargos de declaração, que é um tipo de recurso que a gente vai estudar mais adiante, né, que serve para atacar uma decisão que seja obscura, uma decisão que seja contraditória, uma decisão que seja omissa. A parte pode opor embargos de declaração. E aí, nesse caso, se o juiz acatar as alegações da parte nesse recurso específico que está previsto lá no artigo 1022 do CPC, ele pode alterar a sua própria decisão. Mas fora dessas hipóteses aí do artigo 494,
não é possível que uma sentença publicada seja alterada, ok? Por fim, agora vamos tratar sobre os efeitos da sentença. E o primeiro efeito é o efeito principal, que se traduz basicamente aí na entrega da prestação jurisdicional, né? Quer dizer, o juiz vai resolver aquele conflito, fixar a quem pertence o direito, né? E entregar a prestação jurisdicional, respondendo aos pedidos formulados pelas partes. Dizem os professores Didier, Oliveira e Braga que esses efeitos principais da decisão ou da sentença decorrem diretamente do conteúdo da decisão e dizem respeito à situação jurídica controvertida, né? E como exemplo básico aí, nós temos como exemplo desse efeito principal a possibilidade de o autor, por exemplo, executar uma obrigação que foi estabelecida pelo juiz na sentença. O professor Humberto Teodoro Júnior, quando ele ensina sobre isso lá no seu curso de Direito Processual Civil, no volume 2, ele subdivide, né, os efeitos, ele demonstra o efeito principal a depender do tipo de sentença que foi dada. Então ele diz o seguinte: quando nós temos uma sentença condenatória, o efeito é a geração do título executivo, né? Quer dizer, a sentença que condena o réu a pagar uma obrigação para o autor gera um título executivo para o autor, né? E aí, se o réu não cumprir aquela obrigação espontaneamente, o autor pode prosseguir naquele processo exigindo o cumprimento daquela sentença, né? Que é para ele um título executivo judicial. Quando nós temos uma sentença constitutiva, o professor Humberto Teodoro Júnior vai dizer que o efeito principal vai ser a extinção ou a criação de uma situação jurídica nova para as partes. Então, vamos pegar aqui o exemplo de uma ação de divórcio, que é uma ação de natureza constitutiva. A sentença que julga uma ação de divórcio vai desconstituir a relação jurídica de casamento que havia entre as partes e vai constituir uma situação jurídica de divorciado para o autor e para o réu, né? Então, cria-se aí uma nova situação jurídica e extingue-se uma relação jurídica que havia entre as partes, né? Esse é o efeito principal dessa decisão. E no caso da sentença declaratória, o efeito principal vai ser a geração de uma certeza a respeito da relação jurídica que está sendo discutida naquele processo, né? Quer dizer, quando eu quero a declaração de que uma obrigação existe ou de que uma obrigação não existe mais, enquanto o processo está tramitando, eu estou num estado de dúvida. Com a prolação da sentença declaratória, eu sou retirado desse estado de dúvida, porque o seu efeito principal vai ser justamente gerar a certeza a respeito da existência ou não daquela relação jurídica. Ok? Então, esse é o efeito principal, tá? Que decorre aí diretamente do conteúdo central da decisão. Mas nós temos também o chamado efeito reflexo. E vai haver efeito reflexo da decisão judicial quando ela tiver efeito sobre uma relação jurídica que seja estranha àquela relação jurídica que está sendo discutida no processo. Quer dizer, a relação jurídica de direito material que é objeto da discussão é afetada de forma direta pela sentença. Mas pode ser que outras relações jurídicas também sejam afetadas e que não tenham sido objeto principal de discussão naquele processo. Como exemplo aqui, nós temos uma decisão, por exemplo, de despejo, né, de encerramento aí de um contrato de locação, e, eventualmente, se houver um contrato de sublocação, a decisão que julgou o contrato de locação vai afetar a relação jurídica de sublocação, ainda que o sublocatário não tenha participado daquele processo, né? Justamente porque a sublocação é acessória à locação, e aí o sublocatário vai ser
afetado pela decisão proferida, ele vai ser afetado de forma reflexa, de forma indireta, ok? E por fim, nós temos também o chamado efeito anexo ou secundário. Então veja bem, uma coisa é o efeito reflexo, que vai atingir uma relação jurídica de direito material diversa daquela que foi objeto daquele processo. Agora nós estamos tratando do efeito anexo ou do efeito secundário, que é um efeito que se traveste aí, ou se traduz em consequências de fato da decisão. Dizem os professores Didier, Oliveira e Braga, não são consequências do conteúdo da decisão, mas de uma específica determinação normativa estranha à sentença. E aí, como exemplo, a gente pode pensar, pegando aqui uma sentença que julga uma ação de divórcio, né? Então, como efeito principal dessa sentença, nós vamos ter a desconstituição daquele vínculo de casamento que havia entre autor e réu, né? Esse é o efeito principal. Nós temos a desconstituição de uma relação jurídica e a constituição de uma nova situação jurídica. Agora, como efeito secundário disso, nós podemos verificar, por exemplo, a separação de corpos, né? Porque uma vez que tenha sido decretado o divórcio, como efeito secundário, nós temos aí a separação a separação de fato, né? A separação de corpos entre aquelas pessoas que antes eram casadas. Também se dá, a partir dessa mesma decisão, se houver bens, a dissolução da comunhão de bens, né? Porque já não há mais, a partir da sentença do divórcio, em que se dá a partilha dos bens, já não há mais bens comuns. Agora, esses bens estão divididos entre aquelas duas pessoas que antes eram casadas, tá? Então, esses são os efeitos anexos ou secundários. E o artigo 495 trata especificamente de um efeito anexo da sentença. Ele trata da hipoteca judiciária. E diz o seguinte: a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Então, se eu tenho aí uma decisão condenatória que fixa uma obrigação de pagar a quantia ou que converte uma outra obrigação de outra natureza em obrigação de pagar a quantia, automaticamente eu tenho como efeito dessa decisão a hipoteca judiciária. E aí, para entender, a gente precisa voltar lá nas lições de direito civil. O que é hipoteca? Hipoteca é um direito real, né, de garantia, que incide sobre coisa imóvel. Então, por exemplo, eu sou o autor de uma ação em que eu peço reparação de danos materiais, né? E ao final, na sentença, o juiz condena o réu a reparar os danos que eu sofri. Esta sentença automaticamente, né, gera o efeito da hipoteca judiciária. Então, com esta sentença, eu posso requerer no registro competente, né, no registro de imóveis competente, eu posso requerer a inscrição da hipoteca, né, para que eu tenha, se o réu, por exemplo, tiver bens imóveis no seu nome, eu posso fazer a inscrição dessa sentença que me confere o direito de hipoteca judiciária, que é uma forma de eu tentar garantir um eventual patrimônio do réu para uma futura execução. Quer dizer, se ele não cumpre espontaneamente aquela obrigação de pagar que o juiz fixou em relação a ele em meu favor, eu já posso, de certa maneira, garantir uma futura execução a partir da inscrição desse meu direito real sobre bens imóveis do devedor. E aí o procedimento para isso está previsto aí no artigo 495, nos seus parágrafos, e eu recomendo que você leia com bastante atenção esses parágrafos. Por ora, basta que a gente saiba que esse efeito anexo da hipoteca judiciária, ele decorre imediatamente da sentença condenatória,
Tá? Ainda que haja interposição de recurso, ainda que a sentença não seja líquida, né? Mesmo que ela seja ilíquida, eu preciso, eu já tenho esse direito real de garantia da hipoteca judiciária. Tá? Agora, obviamente que se eu quiser opor esse meu direito real de garantia com relação a terceiros, eu preciso averbar essa minha hipoteca, né, no registro de imóveis, porque quando eu averbo isso no registro de imóveis, eu tenho a garantia de que aquilo foi publicizado, né? Então eu parto do pressuposto de que eventuais terceiros interessados tomaram conhecimento de que eu tenho sobre aqueles bens imóveis do meu devedor um direito real, um direito real de garantia. Ok? Esses são então os efeitos da sentença. E com isso a gente encerra esta aula e a gente volta a tratar sobre a decisão judicial numa próxima aula em que nós vamos conversar sobre a teoria dos capítulos da sentença. Ok? Nos vemos na próxima.